Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Está iniciando neste momento mais uma EBSOL, Escola Bíblica Sabática Online. Sabática, claro, porque ela é feita aos sábados. Alguém perguntou se era escola dominical e eu respondi que não. A escola sabática. A escola dominical é nos domingos, às 3 horas da tarde. Eu me chamo Pastor Tiago. Estou sendo auxiliado pelo Espírito Santo, primeiramente, e a esse bom garoto, Vinícius, Pai do Senhor, Vinícius. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pessoal. Glória a Deus. Estamos alegres em mais essa oportunidade de juntos compartilharmos a palavra de Deus com você. E nessa tarde nós vamos tentar entender mais uma doutrina dos nossos amigos católicos. Hoje nós vamos falar sobre o dogma da infalibilidade papal. Infalibilidade papal. Você sabe o que isso realmente significa? Você entende o que os nossos amigos católicos que estão provavelmente nos assistindo, participando, falam, acreditam em relação a isso? Qual a base bíblica, qual o apoio bíblico que esse dogma, que essa doutrina tem? Eu já peço que você envie os teus comentários, envie qualquer pergunta que você tenha. O nosso propósito aqui é pensar, é fazer pensar, é podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não queremos aqui fazer nada além disso, senão crescermos juntos, crescermos na graça do Senhor e também no conhecimento do nosso Senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Resumidamente, a infalibilidade papal, ela é uma doutrina na qual os católicos acreditam que o Papa é infalível, ou seja, o Papa não erra em assuntos relacionados à fé e à moral. Então, em assuntos relacionados à fé e à moral, o Papa não erra. Esse dogma ele foi definido e promulgado em 18 de julho de 1870, no Concílio Vaticano I, que foi convocado pelo Papa Pio IX. Então, abre aspas aí para a gente já começar a entender essa doutrina, esse dogma. Ensinamos e definimos que é um dogma divinamente revelado, que o Pontífice Romano, ao falar ex cátedra, isto é, na sua prerrogativa oficial de pastor e doutor de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, ele define uma doutrina acerca de fé e moral a ser observada pela Igreja Universal, mediante a divina assistência que lhe foi prometida no bendito Pedro, sendo possuidor daquela infalibilidade, olha a palavra aí, daquela infalibilidade que o divino Redentor quis que sua igreja fosse dotada, a fim de definir doutrinas atinentes à fé e à moral, e que, portanto, tais definições do Pontífice Romano são irreformáveis por si mesmas, não derivando sua autoridade do consentimento da igreja. Ou seja, quer os fiéis concordem ou não, a autoridade não vem deles, a autoridade vem do próprio Papa. E o que ele fala em sua autoridade de pontífice romano, de sucessor do apóstolo Pedro, como eles acreditam, nisso que ele fala, ele é infalível e irreformável. O que ele fala não pode ser mudado ou não pode ser reformado. Então, resumidamente, é isso. Mas precisamos entender, irmão Vinícius e amados irmãos, o que é que essa doutrina não está dizendo, tá bom? Então aqui eu quero ser o mais fiel possível com os católicos. Em primeiro lugar, eles não estão dizendo que o Papa não peca. Infalibilidade papal não significa, eles não estão ensinando que ao assumir o cargo ou ao falar na cadeira, como se diz no seu cargo, ele não peca mais. Não é isso que está dizendo. Eles acreditam que o Papa peca sim, inclusive eles citam
aquele exemplo, aquele caso em que o apóstolo Pedro foi duramente censurado por Jesus. Nós estudamos isso nos 2 sábados passados, nas 2 aulas anteriores. Então eles são cientes de que o Papa continua um ser humano pecador, ele continua suscetível a erros, a pecados. Tanto é que, se não me engano, os católicos podem me corrigir nisso, mas há o hábito de pelo menos uma vez por semana o Papa se confessar. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi, inclusive de outro padre, que uma vez por semana, à tarde, o Papa deve se confessar, deve confessar os seus pecados. Então, a infalibilidade papal não significa que o Papa agora não peca mais, ele é um ser isento da possibilidade de pecar. Não é isso que eles estão dizendo. A infalibilidade papal também não significa, eles não estão afirmando que o Papa acerta em tudo aquilo que ele fala, em todos os assuntos sobre os quais ele fala. Eles não estão dizendo, essa doutrina não significa que o Papa é doutor em tudo. Ele é doutor em história, ele é doutor em astronomia, ele é doutor em física. Claro que não, eles não estão dizendo isso. Inclusive, é bem sabido de todos que nos anos 1600 aproximadamente, o cientista Galileu Galilei foi julgado e foi condenado pela Igreja. Um dos motivos é porque ele acreditava no heliocentrismo, ou seja, que o Sol é o centro do universo e não a Terra, como a Igreja acreditava e estava errada, né? Então Galileu Galilei defendia essas ideias, ele foi acusado de heresia, né? E foi condenado, primeiramente, foi condenado à fogueira, né? Por acreditar nessas ideias que para a Igreja eram erradas. E ele acabou abrindo mão das ideias, e ao invés de ser queimado na fogueira, ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua. Então Galileu Galilei morreu como condenado, como herege. Anos depois, o que aconteceu? A Igreja Católica veio e reconheceu o erro. Só que aí, os que acreditam na infalibilidade papal dizem assim: não, mas o Papa não tem a obrigação de acertar em tudo. O Papa não é doutor em astronomia, o Papa não é doutor em física, o Papa não é doutor em história. Então eles não estão afirmando que a infalibilidade papal significa que ele acerta em tudo. De fato, nós encontramos muitos erros pronunciados pelos próprios papas. Então, já que nós vimos o que eles não estão dizendo em relação a isso, a pergunta é: o que a infalibilidade papal realmente significa para os católicos? A infalibilidade papal significa que o Papa não erra quando se pronuncia acerca de assuntos relacionados à fé ou aos costumes que os fiéis devem seguir. Então, eles assumem que o Papa peca, eles assumem que o Papa erra em vários assuntos, mas o que eles acreditam é que, quando ele se pronuncia acerca da fé, em relação à salvação das pessoas, em relação a costumes, em relação à moral, então aí o Espírito Santo protege ele de todo e qualquer pecado, e ele é infalível quando ele fala sobre estes assuntos. Ok? Eu acho que, resumidamente, é isso. Mostrei no que eles não acreditam e no que eles acreditam de forma resumida. Então, tendo entendido, irmãos e amigos, o que esse dogma significa, o que ele representa para a Igreja Católica, eu gostaria de, nesse momento, pensar em algumas questões, pensar em algumas perguntas em relação a isso. Porque, como eu disse, o nosso foco aqui é fazer pensar, é questionar e assim podermos crescer. Então eu pensei aqui em 3 perguntas a fazer diante de tudo isso. Primeira delas: em que data a infalibilidade papal foi promulgada? E como nós vimos, ela foi promulgada em 18 de julho de 1870, durante o Concílio Vaticano I, não é isso?
durante o Concílio Vaticano I, a infalibilidade papal foi promulgada. E a minha pergunta é: por que só em 1870? Porque, se a igreja é tão antiga, por que essa doutrina que é tão importante, ela não foi promulgada antes? Por que ela não foi defendida pelos apóstolos? Por que ela não foi defendida pelos cristãos que viveram logo após os apóstolos? Por que só alguns anos atrás? Por que só em 1870 essa doutrina foi promulgada? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Se é uma doutrina tão importante, se é uma doutrina tão central, por que tão tardiamente ela foi definida e foi promulgada? Em 1870, faz pouco tempo, né? A infalibilidade papal. Por quê? Essa doutrina foi promulgada tão tardiamente. Segunda pergunta que eu faço é: por quem a infalibilidade papal foi promulgada? Quem disse que o Papa é infalível? E a resposta é: o próprio Papa. Quem disse que o Papa não erra em relação a questões doutrinárias, em questões de fé? E a resposta é: quem disse que o Papa é infalível foi o próprio Papa. Pio IX convocou o Concílio Vaticano I e durante esse concílio ele promulgou essa doutrina. Então isso, irmãos e amigos, é no mínimo algo polêmico. Isso é, para não dizer, complexo. Como é que alguém vai proclamar a própria infalibilidade, né? Então isso é algo a se pensar. Então, primeiras duas perguntas são: em que data esse dogma foi promulgado? Que nós já vimos, em 1870 apenas. E por quem? Pelo próprio Papa, tornando esse dogma algo um tanto quanto polêmico, eu diria até complexo, se vocês concordam comigo, né? Vendo de uma forma bem fria e distante. Mas existe uma terceira pergunta que é ainda mais importante do que as duas primeiras. Isso tem apoio bíblico? Irmãos, eu coloquei essa pergunta por último, mas na verdade ela deveria ser a primeira e a principal. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para os apóstolos, era exatamente isso que eles faziam. Quando eles queriam trazer algo novo para as pessoas, uma das coisas principais que eles faziam era mostrar que essa novidade ela tinha apoio bíblico. Por isso que nós vemos os apóstolos muitas vezes citando o Velho Testamento. Nós não vemos Pedro, Paulo falando sobre nada, absolutamente nada, sem confirmar esse assunto, sem confirmar essa proposta, com textos dos profetas, com textos dos salmos, com textos da lei. E nós, como cristãos, nós devemos fazer exatamente isso, devemos seguir exatamente esse exemplo. Tudo aquilo que formos falar, tudo aquilo que formos fazer, formos propor para as pessoas, devemos ter um apoio bíblico, devemos ter uma base bíblica. Não só um trecho também. Exatamente, não um versículo isolado, né, como o Vinícius está lembrando, mas um apoio verdadeiro. Não de um versículo, mas de vários versículos da Bíblia como um todo, das Escrituras, porque a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Isso é um princípio hermenêutico muito importante, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Independente de quem falou, eu preciso ter a certeza de que o que ele falou se apoia na palavra de Deus. Então eu pergunto: será que os evangelhos de Jesus, ou mesmo as epístolas dos apóstolos, sugerem a existência de um ser humano com autoridade para governar todos os cristãos, um ser humano? Será que os evangelhos, as epístolas, sugerem que exista um ser humano, fora Jesus, com autoridade tal para governar todos os cristãos e que possa se pronunciar em alguns assuntos de forma infalível?
olhando para as Escrituras, olhando para o Antigo, olhando para o Novo Testamento, será que nós encontramos algo assim? Será que nós encontramos uma doutrina assim? Será que nós encontramos um homem que tenha todas essas características? E a resposta que eu humildemente tenho que dar é: não. Eu não encontro um homem assim nas Sagradas Escrituras. Além de Jesus, que tenha tal autoridade, que em alguns assuntos chegue a ser infalível, de forma nenhuma. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que Deus não tenha dado autoridade às pessoas, que Deus não tenha dado autoridade aos seres humanos. Eu concordo que Ele deu, né? Concordo sim que Ele deu. Dentro de casa, Ele deu autoridade aos pais. Na sociedade civil, Ele deu autoridade aos governantes. E na igreja, Ele deu autoridade aos líderes. E eu reconheço isso, eu vejo isso na Bíblia. Tem gente que é contra a autoridade, né? Existe o movimento dos desigrejados. Desigrejados, nunca tinha ouvido falar, não? Está crescendo cada dia mais, né? Pessoas que dizem que eu sou a igreja. Eu não preciso me congregar, eu não preciso ter uma liderança, eu não preciso ter um pastor, porque o meu pastor é Jesus, né? E nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos Deus concedendo autoridade aos homens, sim, como eu falei. Começa no lar. Começa no lar. A primeira autoridade são os pais. Estudamos isso no 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Isso é importantíssimo. Vem antes do assassinato, né? Vem antes da ordem para não matar, para não assassinar. Então, dentro de casa tem os pais, primeiras autoridades. E aí na sociedade nós temos os governantes, a quem devemos honrar, sim. São autoridades, sim. São instrumentos de Deus, sim. E na igreja nós temos os líderes, nós temos as lideranças. Então, eu não estou negando aqui, Vinícius, que Deus não deu autoridade aos homens, que a Bíblia não mostra isso. Ela mostra, sim. O que a Bíblia não mostra É uma autoridade absoluta. Exatamente. Eu acho que o Vinícius pegou aqui minhas anotações, né? O que nós não vemos é Deus dando a qualquer uma dessas autoridades uma autoridade absoluta ou infalível. Nós não vemos isso. Vamos ser bem sinceros. Nas Escrituras nós não encontramos isso. Pelo contrário, muitas e muitas vezes, as nossas autoridades, inclusive essas que eu citei, acabam errando em assuntos de fé e em assuntos de moral, de costume. Isso faz com que eles não apenas possam, mas eles devam ser desobedecidos. Isso tem apoio bíblico, pastor? Tem. Deixa eu dar um exemplo. O que Pedro e João fizeram diante das autoridades de Jerusalém. Manda abrir e dar uma aula para os caras. Manda eles abrir no versículo, enquanto isso eu dar uma aula. Exatamente. Você vai abrindo aí em Atos, capítulo 4, Atos capítulo 4, versos 18 a 20. Muito bem, nós queremos mandar um abraço aqui para o irmão Guilherme, Fernanda, Guilherme, Alessandro, pastor Nivaldo, Maria Cícera, Mônica, Glauciene, pastor Sócrates, Lucinha. Que Deus abençoe a todos, né? Estamos juntos aqui, querendo crescer mais e mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui abrindo a palavra de Deus. Nós reverenciamos esse livro como sendo a principal revelação após Jesus Cristo, né? E lá em Atos, como eu estava dizendo, lá em Atos, confira se o que eu estou dizendo está baseado na palavra. Atos, inclusive, diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E ele vai dizer por quê. O escritor Lucas, médico amado, vai dizer que eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim.
Então não é porque um tal de Paulo está falando que eu vou aceitar tudo que ele está dizendo, não. Eu vou conferir aqui. O bom judeu, ele conferia nas Escrituras, e o bom cristão faz a mesma coisa, né? Então confira, viu? Tem pastor que manda fechar a Bíblia, eu mando abrir. Atos 4, versos de 18 a 20. Atos 4, 18 a 20. Glória a Deus. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? As autoridades de Israel estão ordenando aos apóstolos Pedro e João que eles não ensinem mais sobre esse Jesus, que eles não falem mais no nome de Jesus. E agora? São autoridades, né? Digamos que as autoridades nos proíbam de pregar, de falar sobre Jesus a partir de agora. Vai sair um decreto, né? Um novo decreto, de que a partir de agora é proibido falar de Jesus. E agora? Vamos obedecer a quem? Aos homens ou a Deus? São autoridades, não é? O que Pedro e João respondem? Verso 19, Atos 4, 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que nós vemos aqui, irmãos? Pedro e João se colocando contra as suas próprias autoridades, não é? Estão desonrando? Não. Eles, pelo contrário, falam com respeito. Eles estão demonstrando honra. Mas, muitas vezes, apesar de dar autoridade aos homens, Deus não dá uma autoridade absoluta e nem infalível. Como eu disse muitas vezes, as nossas autoridades vão errar. Sejam elas de casa, sejam elas civis, sejam elas religiosas, elas vão errar. E nós podemos honrá-los, mas não precisamos segui-los em tudo ou cegamente. Então, é exatamente isso que nós podemos ver aqui nas Escrituras. Outro exemplo: os católicos acreditam, como nós já vimos, que Pedro foi o primeiro Papa. E eles se baseiam, o texto base deles é Mateus 16, versos 16 a 18, que nós já estudamos. E nós já mostramos porque nós não concordamos que Pedro é tudo aquilo que os católicos acreditam que ele foi, certo? Mas digamos que ele tenha sido o primeiro Papa, digamos que ele foi o primeiro pontífice. O que é que nós vemos acontecendo com Pedro? Nós vemos Pedro sendo repreendido por outro apóstolo, Pedro sendo repreendido por Paulo em algo relacionado à fé. Espera aí. Outra coisa também que eu vi foi que tem uma parte que Pedro fala que o que Paulo escreve é difícil de interpretar. Exatamente. Um cita o outro, né? E Pedro acha o que Paulo escreve difícil de interpretar. Olha aí como existe uma, de certa forma, independência entre eles. Nós não vemos alguém, um apóstolo sobre todos os outros, certo? Então nós vemos, em determinado momento da vida de Pedro, que ele agiu de forma errada, e porque ele agiu de forma errada, ele precisou ser confrontado, ele precisou ser censurado pelo apóstolo Paulo. Então ele errou em assunto de fé e em assunto de moral. Onde é que nós vemos isso, pastor? Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 21. Gálatas 2, 11 a 21. Para você que pensa que o amor aceita tudo que o outro faz, né? Quem ama não repreende, quem ama não corrige. Essa é a ideia que muitas pessoas têm. Não, o pai ou a mãe que ama não vai corrigir o filho. Nós podemos amar e mesmo assim corrigir. Na verdade, a Bíblia diz
que quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E é exatamente o que Paulo faz com Pedro. Paulo corrige Pedro lá em Gálatas 2, versos 11 a 21. Gálatas 2, 11 a 21. Você já sabe a sequência dos livros da Bíblia, de cor. Amanhã à tarde a gente vai dar outra reforçada. Hein? Gálatas 2, de 11 a 21. Gálatas é uma defesa do Evangelho. Paulo aqui mostra que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. E aí no capítulo 2, a partir do verso 11, ele diz: encontraram? Abriram a palavra de Deus, estão com a caneta, papel na mão, glória a Deus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, Paulo falando, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, que coragem de Paulo, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Eita, que lapada! Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, ninguém é salvo praticando a lei. A lei nos condena, ela não nos salva, quem salva é Jesus. Verso 17: se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eita, que lapada Pedro precisou levar. Que repreensão foi necessária que ele recebesse. O que nós vemos? Se Pedro foi o primeiro papa, então ele foi o primeiro papa falível, porque Pedro errou, não apenas pecou, mas em questão de fé, em questão de costume, ele se enganou. Ele estava agindo de forma contrária ao Evangelho. E Paulo, sem olhar o rosto, sem se preocupar com a aparência, com o cargo, seja lá o que for, disse: Pedro, você está errado. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa se arrepender e mudar. E eu creio que houve conserto. Eu creio que houve conserto, mudança da parte de Pedro. Pedro estava agindo de forma dissimulada, querendo agradar a uns e agradar a outros, sem mostrar a verdade do Evangelho. Irmãos, o que nós podemos concluir de tudo isso? O que nós podemos fazer em relação a autoridades que Deus nos deu? Recentemente, como eu disse, nós estudamos sobre a honra devida aos pais. E nós aprendemos que mesmo quando discordamos deles, devemos honrá-los. Escutaram, filhos? Mesmo quando discordamos dos nossos pais, mesmo quando não concordamos com as ideias deles, mesmo até quando o que eles dizem não se aplica, ou às vezes é até contrário às Escrituras, nós podemos agir com respeito, nós podemos agir com amor. E eu creio que esse é o padrão como devemos tratar toda e qualquer autoridade que Deus colocou sobre nós. Devemos honrá-los, sim. Devemos respeitá-los, sim. Porém, não devemos tratá-los como seres de autoridade suprema,
absoluta ou infalível. Então, se querem respeitar uma autoridade, respeitem. Mas isso não significa ser cego, agir de forma cega para com os erros daquela pessoa. Tenho visto muitas vezes pastores pedirem perdão. Eu mesmo já tive que pedir perdão muitas vezes chorando no altar. Me perdoe, o que eu falei foi errado. Eu já tive que me arrepender de muita coisa que eu disse no púlpito, que eu disse no altar. Isso eu creio que não diminui a pessoa. Pelo contrário, até a eleva, faz com que ela continue sendo usada por Deus. Então eu creio que esse é o padrão. Eu creio que só existe um. E nós sempre temos que apontar para ele. Só existe um que tem autoridade absoluta, que tem autoridade infalível, só tem um que não erra, só tem um que tudo que ele disse, diz ou vai dizer, se cumpre e não precisa de conserto. E esse um é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele usa pessoas? Usa. Ele usa vasos? Usa. Mas como Paulo diz, são vasos de barro. Sabe para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Né? Eu aprendo, inclusive, que quanto mais nós reconhecemos que somos falhos, mais Deus tem prazer em nos usar. Não é isso que ele diz na sua palavra? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Então é isso, irmãos. Essa é a doutrina da infalibilidade papal. É uma doutrina que, inclusive, eu não falei isso, mas se você estudar a história dessa doutrina, você vai ver que ela gerou polêmica, ela gerou descontentamento em muitas pessoas. Pessoas saíram da Igreja Católica após o surgimento dessa doutrina, porque elas não viam isso em um ser humano. Inclusive, na própria elaboração do dogma, existem disciplinas a quem discordar. Certo? 2 exemplos de doutrinas, dogmas promulgados pelo Papa e considerados infalíveis. Podemos citar, eu não citei, mas é bom citar. Dogma da Imaculada Conceição e dogma da Assunção de Maria. São dogmas promulgados pelo Papa e são considerados infalíveis. Então ele falou, está falado e pronto. Né? Nós vimos que, biblicamente falando, não existe tal pessoa, a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Próximo sábado, se Deus quiser, a gente continua conhecendo um pouco mais desta igreja que é tão antiga e tão numérica. Precisamos conhecer até para podermos conversar melhor com as pessoas que seguem esta doutrina. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu queria, antes de encerrar, convidar aqui o Vinícius para ele dar um aviso. Hoje à noite tem culto de jovens, né, Vinícius? Você pode convidar as pessoas. Hoje à noite, pessoal, hoje tem culto de jovem, então se você não tem nenhuma programação para hoje à noite, agora você acabou de ganhar um, viu? Culto de jovens às 6 horas, tá? Você pode estar acompanhando pelo Instagram da igreja, que é a Igreja Bíblica Renovada Ágape, e pelo Facebook. E outra coisa também, para quem não curtiu ainda o canal no YouTube, né, se vocês puderem curtir o canal, vai ajudar muito a gente, tá? E se vocês têm alguma dúvida e não viram os vídeos passados da EBSOL, né? Então vão lá no YouTube que estão lá e assistam os vídeos anteriores que vocês vão entender bem mais. Glória a Deus. Então estamos estudando na base, né? Que a Igreja Católica crê sobre Pedro e agora sobre os papas. São assuntos relacionados. Em breve está chegando o Dia das Mães, então eu quero falar sobre Maria. Já peço a oração de vocês para que Deus nos dê sabedoria em relação a isso, tá bom? Só lembrando então, próximas transmissões. Agradecemos a todos vocês que puderam
dedicar um pouco do tempo para estudarmos mais a palavra de Deus. Um abraço para todos. Amém? Então, hoje à noite, 18 horas, culto online de jovens. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser edificante. Por que as coisas estão como estão? Hein, Vinícius? Vai responder hoje à noite. Amém? Amanhã pela manhã nós temos o nosso culto matinal, às 10 horas. Às 3 horas da tarde, domingo é o dia do Senhor, então vamos aproveitar o máximo possível. Às 3 horas da tarde nós temos a nossa escola bíblica dominical, tem sido muito edificante, vários irmãos estão acompanhando e estamos estudando sobre a epístola aos Efésios. Amanhã uma doutrina muito polêmica, eleição. Você é um eleito? Vamos falar sobre isso. E à noite, às 18 horas, nosso culto noturno de louvor ao nosso Deus. Pela manhã nós temos o culto matinal, de 10 horas. Fica aí reforçado. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Que Deus os abençoe. Amém.